Olá, pessoal, boa tarde. Hoje é 17/4 do dia 18/11/2021. Gente do céu, como o tempo passa. Eu estou feliz, gente, tenho um informe para dizer, porque eu estou me programando para ir para Paris na semana seguinte do fim desse encontro de sexualidade. Vocês não estão sabendo? A cara da Tati, pensei... Hã? Não sabia, Tati? Então é que você sai mais cedo. Que espetáculo! Eu vou fazer licença Bon capacitação na Paris bon 8. voyage! Eu vou fazer licença Nossa. capacitação na Paris 8. Oi, não entendi. Eu vou fazer licença capacitação de 3 meses na Paris 8, que foi a universidade fundada pelo Foucault e pelo Deleuze, em Vincennes, Saint-Denis. Que Eu pensei que você já sabe, eu falei, eu já informei não aqui. sabia, que maravilha, aproveita. E eu me sinto privilegiada em participar do grupo contigo, então, olha o quanto isso vai ficar mais ainda enriquecedor, que delícia! Entendeu? E Muito bom. aí, vou fazer o projeto segundo pós-doc, que é Salvação e Cura em Foucault, né? Enfim, vou fazer o projeto lá. Que Já tinha avisado, né? maravilha! Já tinha avisado, você que não tinha ouvido. Meu informe atual é que estou me programando para ir dia 7 de março, e o nosso grupo acaba dia 3, então vai dar para a gente terminar de boa. Então, Ai, mas que a gente vai delícia, ter a parabéns. parte 2 de Seria Tempo direto da Europa? Depois, eu vou conversar com a monitoria como é que a gente monta, né, gente? A gente tem, já estou colocando, a gente vai começar com Hannah Arendt ou Seritem? Seria Tempo. Hannah Arendt. Vamos fazer uma enquete. Olha aqui, Guilherme. Tá bom? E aí a gente tem um tempo para pensar. Então, gente, com vocês hoje, a gente tem a continuação do Fármaco Poder, que foi brilhantemente iniciada pela Tati, que agora vai ser transbordantemente iluminada pela Débora, que nos dará uma aula magistral, né? Oh, meu Deus! Com requinte, sofisticação e simplicidade. Com simplicidade. Simplicidade é só para as pessoas muito avançadas. Imagina. Com vocês, Débora Liotti. Olha assim, o sobrenome. Só um instantinho que eu vou começar aqui para reproduzir. Vocês estão conseguindo ver a tela? Tudo ok? Sim. Então, vamos lá. Da página 180 a 198, controle POP, modos de subjetivação e farmacopornografia. Esse trecho começa falando sobre a sintetização do estrogênio e da progesterona no final da década de 40. Atualmente, essa substância são o carro-chefe da indústria farmacêutica mundial. E até o início do século XXI, eram utilizadas exclusivamente por mulheres. Nesse mesmo período, por outro lado, há um controle farmacopornográfico da masculinidade, com a criação do Viagra, que foi descoberto durante testes para um novo medicamento vasodilatador. Então, foi meio que por um acaso, assim, esse medicamento que eles estavam tentando descobrir era para hipertensão e angina. Nesse momento, a impotência deixa de ser um assunto privado e se torna uma condição de saúde. A masculinidade passa de privilégios fechados para o domínio de capitalização e engenharia biopolítica. O pênis se torna a grande especulação na era da tecnomasculinidade. O Viagra e a testosterona são a moeda dessa produção molecular. Enquanto a masculinidade é relacionada à força, ao vigor e ao desejo sexual, a feminilidade e todas as pesquisas que envolvem o tema têm como pano de fundo controlar a sexualidade e a reprodução em termos higiênicos e eugênicos,
com técnicas biopolíticas a partir de noções de classes e raça. Percebemos assim que os corpos masculinos e femininos não têm o mesmo valor biopolítico. Enquanto o Viagra vem para reparar a impotência masculina, a pílula anticoncepcional constitui o controle dos órgãos no sistema público reprodutivo. Aí, Preciado faz uma genealogia das práticas cirúrgicas, que em 1870, para curar doenças mentais, havia a prática da remoção dos ovários, pois acreditava-se que as doenças mentais femininas estavam relacionadas ao ovário. Já a retirada dos testículos ocorria em casos de castração, em casos de castração penal dos presos condenados. No caso, eram negros, condenados pelo estupro de mulheres brancas, e também aos retardados mentais e aos psicopatas sexuais. Claro que nada disso era aplicado a um homem branco, heterossexual, de classe média. Os testículos e o pênis são a corporização do poder soberano dessa classe e não podem ser simplesmente extirpados. Já em 1950, começa a utilização da testosterona e de anabolizantes nos esportes. 10 anos depois, eles entram para o mercado farmacêutico, sendo utilizados por muitos famosos. Esteroides, anabolizantes, testosterona, tudo à disposição no mercado legal e ilegal. O homem contemporâneo vive uma época em que Preciado descreve como de tecnotesto. Daí ele apresenta para a gente o panatópico ingerível, que é o surgimento da pílula anticoncepcional. Em 1951, derivado de um erro... Débora, só uma coisa, é panóptico, tá? Panóptico, ai, perdão. Panóptico. Obrigada, Fernando. Derivado de um erro, Gregory Pinos criou a pílula anticoncepcional. Mais tarde, ela é aperfeiçoada por John Rock, uma nanotecnologia de modificação hormonal, portátil e consumível. Nessa época, a pílula anticoncepcional foi apresentada como uma verdadeira revolução para o controle da natalidade. De certo modo, possibilitando que as mulheres tivessem mais autonomia sobre seus corpos. Porém, há uma diferenciação desses corpos, e mais profundamente, trata-se de mais um controle biopolítico na vida privada, destinada a certas populações. E como foram feitos os testes clínicos da pílula? Foram realizados em cenários coloniais, em penitenciárias e instituições psiquiátricas, lugares onde os corpos homossexuais, intersexuais e transexuais são desumanizados, racionalizados, segregados e submetidos a procedimentos endocrinológicos e cirúrgicos. Então, a função na sociedade de mulheres brancas é a reprodução, e dos corpos brancos é restringida ao controle do Estado, sendo justificada para reduzir a fome, a pobreza e as doenças. Com o intuito de receber a aprovação do FDA e colocá-la no mercado, Rock e Pinos precisavam de um grupo numeroso para os testes da pílula. Estes testes foram realizados no Hospital Psiquiátrico de Rochester e em prisioneiros do Oregon, entre 1956 e 1957. O objetivo era medir a eficácia do controle da natalidade em mulheres e o controle das tendências homossexuais nos homens. O Worcester foi um grande laboratório farmacológico. Esse mesmo hospital foi visitado por Freud em 1909, em ocasião da sua visita, aos Estados Unidos. E era conhecido como a versão americana da máquina de cura, que Foucault utiliza como base para estudar o surgimento de novas técnicas e higiene pública. De modo que, no final do século XVIII, os hospitais e as prisões se tornam as arquiteturas paradigmáticas de medicalização no espaço social e político, espacializando o corpo doente na cidade moderna. O Worcester era a combinação de tratamento experimental
em uma arquitetura prisional. Mas ainda não eram ideais para testar a pílula e não foram suficientes para obter a aprovação do FID. Então, a atenção foi voltada para a ilha de Porto Rico, um espaço marcado pela transição do regime colonial de uma economia pós-colonial de controle político, funcionando como quintal farmacológico dos Estados Unidos. Com o apoio da Associação de Planejamento Familiar Porto-Riquenha, Pinos pôde realizar os testes da pílula num bairro de subúrbio de San Juan, chamado Rio Piedras, em um conjunto habitacional que pretendia remover as favelas da cidade. Após a saída dos espanhóis no final do século XIX, que deixaram o local em situação de extrema pobreza, a ilha tornou-se um território americano, iniciando-se um grande controle populacional, com esterilizações forçadas. O objetivo era limpar as favelas e, em seguida, tornar a economia de Porto Rico uma economia industrial. O Conselho de Eugenia aprovou a Lei número 136, institucionalizando, assim, as técnicas de esterilização. Uma lei semelhante a essa foram aprovadas em 30 estados norte-americanos, identificando os loucos e retardados mentais como incapazes de regular as próprias capacidades reprodutivas, justificando, assim, a esterilização compulsória. Voltando a Porto Rico, as mulheres porto-riquenhas eram consideradas dóceis como animais de laboratório, eram pobres e sem instrução. E se elas conseguissem seguir as orientações e tomar a pílula regularmente, qualquer mulher branca norte-americana conseguiria fazer o mesmo. Temos aí o que Foucault chamou de urbanismo terapêutico. O que aconteceu em Porto Rico não foi um episódio isolado. Não faz parte, mas faz parte de uma história extensa de experimentação científica colonial e geneticista. Após a Segunda Guerra Mundial, com a revelação dos escândalos da medicina nazista, o papel estatal nessa experimentação fica mais nebuloso e ocorre uma migração da experimentação médica e farmacológica para a indústria farmacêutica, transcendendo fronteiras ao ser financiada por corporações multinacionais, entrando no modelo pós-colonial, multinacional e neoliberal. É isso. Uau! Parabéns pela elaboração tão cartográfica. E vejam como a inspiração do Preciado em relação ao Foucault, né? O termo panóptico, né? Como a gente estudou em Vigiar e Punir, foi relevado em Foucault. Ninguém antes de Foucault tinha observado a questão da vigilância, da torre de vigilância nos quartéis, nos presídios. Foi Foucault que fez esse relevo e que hoje tem o panóptico bioquímico aí do fármaco poder, né? Como o Preciado bem demonstra e a Débora bem mostrou, né? Questões, pessoal? Fernando, eu só queria comentar aqui que eu gostei muito da apresentação, porque eu estava só ouvindo aqui e estava ouvindo contínuo, assim, deu para entender tudo, foi bacana. Foi límpida, foi. Obrigada. Foi aquilo que eu previ. Simplicidade. A simplicidade que só as pessoas muito avançadas conseguem ter. Tiago, boa tarde, Tiago. Boa tarde, gente. Parabéns, Débora. Fernando, esse termo panóptico, eu lembro que nas aulas de filosofia eu ouvi do filósofo inglês, o Jeremy Bentham, quando ele estruturou aquele modelo panóptico ali nos presídios, né? Que aí tem o seu desdobramento. Sim. Eu não tenho muita compreensão em relação à estrutura do Foucault, quando ele dimensiona sobre o modelo panóptico, mas esse outro, sim. Não, o Bentham foi o arquiteto que fez a estrutura do panóptico e que o Foucault se apropriou no contexto dele, né? Sim.
Ótimo, então já me instigou a ir buscar mais sobre Foucault. Em Vigiar e Punir, né? O relevo, assim, em termos de o destaque, porque era uma estrutura arquitetônica, né? E o destaque que o Foucault deu em termos de biopoder, né? Foi assim, digamos, isso que foi inaugural nele, mas ele cita o Bentham, tá? No Vigiar e Punir. Em alguns momentos, a história da loucura eu tive contato, e até bastante. Neles você nota superficialmente, mas uma coisa que eu achei fantástica foi sobre a questão, importar nessa alegoria essa questão do anticoncepcional, que é uma forma de vigilância também. E outra, eu lembrei desse modelo na hora que eu estava lendo, e fez uma transposição também por George Orwell, 1984, onde isso é bem forte também, né? É incrível, gente. Eu acho que, não sei se o Tiago e os demais concordam, né? Esse livro está nos sensibilizando sobre o biopoder molecular. Eu ainda não tinha essa concepção. Eu chegava no contexto corporal, ou talvez midiático, né, das redes, mas molecular, fantástico, né? A Flávia está colocando aqui no chat. Lembra Admirável Mundo Novo também. O Admirável Mundo Novo é todo Do Excel, molecular, né? né? É o Soma que fala, né? É o Soma que chamava a substância da felicidade que o pessoal tomava. Aliás, gente, vocês viram que tem uma versão do Admirável Mundo Novo, uma série? Achei até bem interessante. É uma série recente, porque tinha uma antiga, né? Uma antiga que era estranha. Agora tem uma recente. Tem uma recente, se não me engano, está no Prime Video. Acho que é. Ou no Globoplay. Não sei. Qual que é o nome, Fernando? Admirável Mundo Novo. Tá? Eu sei que não está no Netflix. Eu acho que está no Globoplay. Tem as três, né? Se não está no Globoplay, está no Prime Video. E é bem tecnológico, o efeito de computador, você se sente nessa atmosfera. Mas não tem aquele clima, digamos, que quando a gente lê o livro tem uma tensão, né? É uma coisa meio série de streaming, né, gente? É outro espírito, mas eu achei legal, achei válido. Na Globoplay, a Flávia falou. É boa, gente, não vou dizer que eu acho que se sei lá, não é um Fassbinder fazendo essa série, entendeu, gente? Não é, mas enfim, não é um Bergman que está fazendo a série, mas é uma série de streaming, né? Mas, mas enfim, é legal, eu achei legal. Realiza um sonho, né? Realiza um sonho de a gente ver uma série do Admirável Mundo Novo, né? Tá na Globoplay, né? Propaganda. Tatiana, querida. Então, eu estava pensando enquanto lia. Débora, a sua apresentação foi límpida e a sua voz é deliciosa de se escutar. Eu consideraria fazer trabalhos de dublagem, essas coisas. Eu tava pensando isso Uma também, Tati. alternativa, eu adorei. A dicção é muito límpida, foi muito. Falando pausado, foi incrível. Mas eu estava refletindo, à luz do livro, à luz do que você estava falando. O que seria hoje do mundo? Não sei se eu vou conseguir manifestar à luz do que eu estou pensando. Se não fossem as pílulas anticoncepcionais. Quando a gente pega a história, por exemplo, do Nordeste, daquela pobreza, em função da situação socioeconômica, por exemplo, você às vezes tem famílias com 12, 15, 18 filhos. E aí, na sua real natureza, a mulher, sim, é algo só para reprodução. Estou aqui pensando junto com vocês. Então, de fato, a pílula anticoncepcional pode ser até uma questão que veio para reduzir o contingente populacional, tem um caráter eugenista, pode ser, veio colocar mais um elemento de controle.
Mas eu queria também trazer para a gente pensar que será que tudo não é o como? E dentro dessa dialética de como as coisas acontecem, os descobrimentos acontecem, né, em função da ciência, e aí isso vai sendo levado para um lado de controle, não sei se proposital no primeiro momento, mas depois colocado como um mecanismo eficiente, que se mostra eficiente, e aí a gente tem uma resposta da própria sociedade se rebelando contra esse modo de utilização, até a gente tentar chegar num equilíbrio. Vou pegar o exemplo da própria bomba atômica, onde a gente não pode desconsiderar todo o. É óbvio que foi uma situação catastrófica. A partir da bomba atômica, agora a gente consegue destruir o mundo na mão de poucas pessoas, que é essa energia nuclear, mas o quanto da descoberta dessa questão do rádio, né? Que de onde vem tudo isso, a gente também não tem mecanismos que vieram a trazer melhor qualidade de vida para as pessoas. É nesse sentido que eu estou tentando também olhar para essas coisas que estão sendo criadas, artefatos de forma artificial, mas eu acho que é para a gente olhar o como, sempre o como, porque tudo eu posso transformar num elemento de controle, num elemento mal. Sempre está sob interesse de quem essas questões, né? E será que eu não posso reverter dentro dessa dialética, dentro dessa potência que somos cada um de nós, ainda mais quando em grupo, e para discutir essas coisas? Não dá para condenar de forma cega, mas se utilizar talvez de que modo eu posso transformar a vida das pessoas, se elas quiserem, de uma maneira melhor. Não sei, estou aqui para pensar junto. Acho que é isso que eu queria Só colocar. na fila tem eu, a Glória e a Guilherme. Gente, eu vou falar uma coisa que não é nem partilha filosófica, mas o meu vazio, assim. Eu vou evocar as mulheres e o feminino de todo mundo que está aqui dentro do contexto do como. Vou pegar um exemplo na relação do como, né, inspirado pela fala da Tati, que a Tati está pegando a questão da miséria, entendeu? Da questão das condições biopolíticas. Eu vou pegar de um outro lado, a partir do depoimento de uma amiga minha, que eu conversei com ela, uma amiga que eu adoro, sou apaixonado por ela. Ela está casada há mais de 10 anos, e ela disse, né, que ela se sente persuadida a transar todo dia com o marido, entendeu? Né, e há anos a fio, e que ela sente que essa energia podia ser encaminhada para outros níveis, enfim. Ela se sente muito desgastada. Eu estava lendo o texto de Anki nessa parte quando eu conversei com ela. Né? Nesse sentido, eu não estou falando no sentido estrutural, estou falando no sentido afetivo. Como é que as mulheres se sentem? Na medida em que elas têm um instrumento, esse instrumento tanto pode ser para a tal da liberação afirmativa, como às vezes pode ser para quantificar uma submissão, né? Como é o seu caso do depoimento da minha amiga. Não que todas as mulheres ajam desse jeito, né? Mas eu acho que a persuasão para o sexo também é um abuso, entendeu? A pessoa ser persuadida, porque agora pode transar sem o risco de engravidar, de uma maneira a granel, assim, sem afeto, né? Como o depoimento da minha amiga, entendeu? Eu acho que persuasão também é abuso. Então, eu não tô colocando um conceito. Nunca fui tão afetivo nesse grupo, gente, porque eu não posso evocar o meu feminino, mas eu acho que tem uma singularidade na experiência da mulher, né? Que eu estou evocando assim para ver se alguém consegue com um pouco essa minha fala. A fala mais incerta que eu já fiz nesses anos de grupo de estudos, porque eu estou evocando essa empatia, né? Que é algo que por mais que eu evoque o meu feminino, a experiência é muito da mulher, né? Glória. Oi,
Eu estou no Viva Voz, não sei se vai dar para me ouvir, que eu estou dirigindo e estou no Viva Voz do carro, assistindo a palestra que está excelente. E durante o tempo que eu estava ouvindo, eu estava imaginando aquilo que a Tati acabou de falar. Assim, durante a guerra, pós-guerra, a gente teve muitos avanços, né? Tanto científicos, né, de várias naturezas. E quando eu vejo assim, eu não sabia da pílula, assim, você fica... Eu me sinto constrangida, triste, mas ao mesmo tempo, né? Isso assim, sou eu, me sinto feliz, porque o que seria de nós sem uma pílula? Porque ela trouxe uma liberdade para a gente muito grande. E agora a palavra-chave é o que eu acho, é o que a Tati falou, é como que se implementa todos esses avanços ou todas essas descobertas para um controle ou para uma hegemonização. Então, é mais uma consideração, né? Eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu me sinto alegre, porque assim, as mulheres tiveram uma liberdade muito grande com a pílula, né? Que antes não tinha. Guilherme, depois a Tati. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a Débora por essa facilitação magnífica. Eu também nunca vi uma facilitação tão limpa e gostosa de se ouvir em toda a minha vida. Nunca eu tenho vivido muito, né? 24 horas, né? Não, muita coisa. Mas, para contribuir um pouco para essa discussão, primeiramente, eu vou puxar para o meu lado, né? Vamos falar um pouco de Heidegger, né? Que o Heidegger vai dizer lá nos estudos posteriores deles, né, quando ele vai falar do acontecimento apropriador, né, da verdade da época, ele vai trazer a questão da técnica, né, que o modo de fazer tecnicista, ele permeia o nosso ser atual. Dessa maneira, né, ele não está apontando, conforme muitas pessoas acham, né, que a técnica é ruim. Muito pelo contrário, que a técnica tem seus usos, né? A questão é nós queremos resolver tudo por meios técnicos. E trazendo isso para a discussão, né? A pílula, certamente, ela é um artefato técnico. Você pode usar e você pode não usá-la. A questão é o problema que ela surge para sanar, ele deve ser respondido tecnicamente? Pois ora, se ela surgiu, então, para controlar a questão da população, mas o excesso de população ele não é uma questão técnica. É uma questão humana, sabe? Você se controla essa população com o uso da pílula anticoncepcional porque você simplesmente não quer reestruturar o sistema econômico para distribuir as riquezas e poder dar uma vida, entre aspas, digna para todos. Pelo contrário, uma vez que nós estamos imersos na técnica, nós procuramos uma resposta científica técnica para esse problema. E surge a pílula. Se isso é bom, se isso é ruim, bom, depende dos seus usos. Mas a questão se mostra exatamente nessa. A pílula é uma resposta para esses problemas, não todos. E nem em todos os casos, né? A mesma coisa que o Fernando diz, o surgimento da pílula, ele surge, então, ele também cria a possibilidade de você fazer sexo sem se engravidar. O que pode vir a criar, né, é essa questão de fazer sexo, porque o maior problema é engravidar. Imagina ter que lidar com, como foi exposto, 12 crianças. Hoje em dia isso é impossível. Né? Especialmente se você for viver num centro urbano, nossa, não tem qualidade de vida que sustente. Né? E exatamente como a amiga do Fernando trouxe, cria essa pressão. Ora, exatamente porque se dá essa resposta técnica. Para não ter filhos, use a pílula. Pode-se fazer sexo à vontade.
Mas não é apenas essa resposta que pode ser dada, né? Isso pode criar a possibilidade de, mesmo usando a pílula, não quero fazer sexo. Lógico que existe várias outras situações na relação que vai impedir ou facilitar que isso aconteça, mas essa possibilidade ela se mantém, né? Exatamente essa possibilidade que mantém a situação, eu concordo com o Fernando, de um abuso, que está procurando resposta técnica. Se é isso que impedia, tomando tá tudo certo, né? Não considera o mero não querer, né? A vontade da mulher. Porque, lógico, como o Preciado maioritariamente diz pra gente, né? O corpo da mulher é um corpo para gerar satisfação, para gerar prazer. Tirou esse empecilho do caminho, né? Não tem mais nada impedido. Muito trágico, né? E exatamente essa questão, né? Surgiu a pílula para anticoncepcional para mulheres. Mas por que não tem pílula anticoncepcionais para homens? De fato, a gente sabe que existe substâncias que diminuem a contagem de espermatozoides no homem. Só que isso não é publicado nem difundido, porque ao modificar o corpo do homem, você está fazendo um ataque ao patriarcado, ao senso de masculinidade do mundo. Isso não pode, sabe? Isso desmorona várias coisas. Talvez isso um problema a ser considerado também. Tati, Tiago, eu, Richard e Débora. Na verdade, Guilherme já resumiu tudo que eu também pensava. Eu acho que a questão não é a técnica, é mais a questão do ser. Tiago? O microfone está Tá fechado, mutado. Tiago. Desculpa. É interessante essa visão que o Guilherme traz, porque me remeteu ao mal-estar na civilização, quando a gente pensa na questão do controle. O que me preocupa, e aí é uma questão para se discutir, é que notoriamente a pílula às vezes pode ser uma expressão de liberdade, assim como às vezes uma expressão de liberdade pode notoriamente trazer um componente de controle, porque a sensação ela se potencializa exatamente na expectativa de, né? Isso é muito Kafka. Eu tenho a impressão, quando eu estou lendo o Depreciato, é como se eu estivesse lendo o início de qualquer obra do Kafka. Parece aquele que o Lacan chama de a escrita como um sintoma. É como se estivesse impregnada na escrita dele. É interessantíssimo isso. Mas o que me preocupa é que, novamente, isso é tensionado para a mulher, que o corpo pode ser utilizado por prazer, mas também, de certa forma, será que não pode ser imputado? Eu que amo Spinoza e essa estrutura da natureza, no momento que o homem se sente nessa liberdade, ou um outro, de se utilizar desse corpo, se arcar com a responsabilidade de lidar com as consequências que podem ser geradas pela própria natureza, isso me preocupa, porque novamente traz aquela sobrecarga e aquela pressão de uma responsabilidade que, por diversas vezes, está na mulher. Isso está presente de uma forma ou de outra nos Pentateucos, nos livros iniciais bíblicos, nos contos nórdicos, essa estrutura masculina, do homem, em sobrepujar a mulher, é significativo, isso é histórico. E, às vezes, eu tenho uma impressão de que a própria pílula pode ser um destes meios. Que aí pode ser uma forma de controle também. Porque a mulher toma a pílula, ótimo. Será que o homem, a gente não pode pensar em estruturar uma forma de prevenção combinada, na qual pode ser participada num diálogo, e aí o outro também assume a responsabilidade, não fica só na mulher? Porque isso traz uma questão muito cultural. É muito mais comum, pelo menos eu penso, né? Eu não tenho dados para afirmar isso, mas pelo menos nas histórias que eu noto na minha família, no dia a dia, que minha mãe é baiana, então o pessoal da terrinha traz muito essa ideia. É mais comum eu notar de que existem mulheres fazendo laqueadura do que homens fazendo vasectomia.
Porque aí volta para aquela questão da virilidade, de um homem ser potente, ser macho, ele é imbrochável, de que ele tem que ter virilidade, de que ele precisa ter aquela afirmação. Mas o que me preocupa de fato, e aí eu achei interessante a fala do Gui e da Tati, é que talvez a própria... o anticoncepcional ele pode trazer essa sobrecarga na mulher. Eu não tenho a mesma... Nem o Magnus está aí, ele pode falar muito melhor, porque o anticoncepcional no corpo da mulher é uma bomba. É uma porrada. E aí essa sobrecarga novamente vai em alguém que por diversas vezes já se encontra num movimento de subjugação. E isso é sério. Sou eu, o Richard e a Débora. Só uma frase, gente, que eu aprendi nesse livro. Eu não sabia, que tinha ido na propaganda oficial, de que eu não sabia que o anticoncepcional diminui a libido da mulher e que quando ela chega na menopausa, essa propaganda oficial de que diz, faz a tal da reposição hormonal para ficar toda faceira, na verdade é para ela repor a perda da libido que o anticoncepcional fez durante a vida inteira. Eu não sabia disso, gente. Né? Não sei se vocês leram esse trecho. E que é vendido como reposição hormonal para a mulher ficar vigorosa, né? Para o resto da vida. Não, isso é efeito do anticoncepcional durante toda a vida. Eu estou aprendendo muito sobre feminino, tá, gente? Né? Como essa sobrecarga, como diz o Tiago. Eu estou me humanizando nesse livro. Richard? Eu estava pensando aqui em todas as colocações, eu não ia falar nada, mas... Richard, tá muito baixo. Só um minuto, querida. Agora sim? Beleza. Eu sei, é o microfone tá. Eu não ia falar nada, mas a fala do Guilherme provocou e eu fiquei pensando no seguinte. O Mbembe vai dizer, ou vai fazer a seguinte afirmação. Os humanos são tão sedentos por técnica, principalmente os acadêmicos, que de uma certa forma eles acabam favorecendo o sistema do necropoder. Não da necropolítica. São duas coisas distintas. Necropoder, que é ocupar o espaço de outro corpo para poder matá-lo. Né? O Mbembe vai fazer essa afirmação. E aí ele coloca que esse excesso de técnica divide o mundo em duas partes. O corpo que cria a técnica e o corpo que recebe a técnica. Tendo essa divisão, aí eu trago a seguinte reflexão. Quais corpos dentro da divisão homem e mulher branco, homem e mulher negro, são ditos como donos dos seus próprios corpos? Né? Porque a gente precisa fazer esse recorte. Porque quando fala homem, parece que todos os homens são donos dos seus corpos. E não é verdade. Como também todas as mulheres não são donas dos seus próprios corpos. A ambivalência serve para dois. E aí, por exemplo, para a gente refletir aqui, quais são os grupos dentro dessa divisão mundial que podem dizer aos quatro ventos que são donos dos seus próprios corpos? Ao ponto de criar coisas para outros corpos receberem. Mesmo que esses corpos receptáculos não sejam favorecidos, mas sim eliminados. Né? E aí, para fechar minha fala, eu vou usar uma fala da professora Rita Segato, que ela falou ontem, que eu achei maravilhosa. Os intelectuais usam autores negros para entender os negros. E usam autores brancos para entender o universal. Débora? Oi. O que eu ia colocar acabou, assim, muito mais bem colocado pelo Tiago.
Ia ser realmente uma provocação. Por que é dado à mulher a responsabilidade total sobre a reprodução? Ter ou não ter filhos, né? Num relacionamento, num casamento, ou até mesmo, né, fora de um casamento. Se uma mulher engravida, ela ficou grávida do cara, não foi o cara que a engravidou, né? Foi uma atitude dela sozinha. E até quando a gente vai ter, aí eu falo enquanto mulher e mãe, até quando a gente vai ter que suportar essa responsabilidade sozinha? Nós estamos em 2021 e ainda é totalmente da mulher. A mulher é que tem que, como dizia, né, um termo bem comum, se cuidar. Ela não se cuidou, ela engravidou. Então, até quando, né, essa provocação? Até quando será dado só a nós, mulheres, essa responsabilidade? Mas o Thiago falou muito bem. É isso. Queria compor com a fala do Richard, que o Richard sempre toca meu coração, né? Dizem que a filosofia de Foucault é uma filosofia gay, principalmente os estadunidenses. Tá? É incrível como eles são um pragmatismo reducionista, né? De dizer que o Foucault fazia uma filosofia gay. Tá? O Preciado que a gente está estudando é um transexual que, do lugar existencial, sociopolítico dele, nos toca. Né? Eu entendo quando o Richard fala da questão de escrita de negros para negros, mas eu acho que tem um transbordamento de uma demolição do que a gente chama de universais enquanto jogos de poder. Quando o Foucault reinventa o dispositivo da sexualidade e faz com que se redimensione, o lugar de fala é algo muito importante, Richard, e demais, que o lugar de fala propicia uma redimensão desses universais enquanto jogos de poder. Entendeu? Esse livro do Preciado, embora nós estejamos com uma questão meramente, uma arbitrariedade de tempo, a gente está estudando a genealogia da harmonização, se não tivesse os diários do Preciado, da transição dele, se esvaziaria de sentido. Acho muito importante a gente afirmar esses lugares de fala, que tem esses autores que conseguem, a partir de um viés existencial, social e político, se apropriar de uma linguagem técnica, seja ela da medicina, da engenharia, da filosofia, da psicologia, e redimensionar a dimensão do que se chama humano dentro de certos universais mais clássicos, e fazer esses universais desmoronarem. Quando eu li Mambembe, quando eu li Foucault pela primeira vez, esse choque cultural que é ler Preciado, entendeu? Porque não é quando os seres, né, conseguem através do conhecimento, né, apropriar de um espaço que lhes fora renegado apenas como um resíduo, né? A questão da sexualidade tem várias sexualidades residuais. A questão da raça tem várias localizações residuais por todos os preconceitos que são constituídos na história. Quando esses sujeitos, esses seres, ocupam um espaço de fala e conseguem afirmar as suas diferenças no movimento inclusivo, na história do saber. Quando a gente fala de Mambembe, a gente está falando de pessoas que estão, de um ser que se inclui numa história do saber. Preciado, Foucault, aquele conservadorismo francês, né? Quando esses seres, esses sujeitos se inserem dentro de uma certa ordem estabelecida, eles redimensionam a própria ordem estabelecida e a própria concepção de ser, né? Enfim, eu acho importantíssimo a afirmação do lugar de fala e entender esse transbordamento, como até o Richard colocou aqui, né? Né? Redimensiona. Nada fica como antes, entendeu? Nada fica como antes. Eu compondo com a fala do Richard, que é sempre muito tocante, né?
A Tati e o Guilherme levantaram a mão, não sei quem levantou primeiro. Fui eu, então eu vou falar. Primeiro eu gostaria de pedir desculpa porque eu acabei perdendo a fala do Richard, eu tive que reiniciar o meu computador. Trágico, porque eu também adoro ouvir o Richard falar. Mas eu começaria dizendo, né, que discordo com o fato de que, como o Fernando disse, né, os americanos eles falam que a filosofia do Foucault é uma filosofia gay. Eu gostaria de dizer que Eu também discordo, tá? Só estou falando que eu tô... Não, eu só tô continuando, assim. Eu gostaria de dizer que eu li primeiramente a História da Loucura, e depois eu fui abrir a página do Wikipedia do Foucault e eu descobri que o Foucault era gay. Isso fez muito sentido para mim, porque na minha concepção, lógico que foi uma pessoa gay que escreveu isso. E eu quero explicar isso porque, falando então nessa questão do lugar de fala, eu acho que foi um conceito, uma palavra, um indicativo que foi muito esvaziado. Porque o lugar de fala, ele quer dizer que todos nós temos um lugar de fala. Nós falamos a partir do nosso lugar. Uma pessoa branca, ela pode falar sobre racismo, mas ele tem que citar que está falando do lugar de uma pessoa branca, de classe média, que mora no Leblon. Sabe? Essa é essa questão, né? É considerar que não, nada é universal, mas tudo se fala a partir de um certo lugar de fala, que é o seu. Explicitar isso. Não é que um homem não pode falar de feminismo, porque é coisa de mulher. Pode, mas sempre falou, não vou deixar de falar agora. Mas tem que se explicitar, entender que aquilo ela fala, ela vem de um lugar próprio, sabe? Por isso que também faz muito sentido, então, só descobrindo que então que o Foucault é gay, faz sentido. A experiência de ser um homem gay transborda nos escritos deles. Porque ele vai falar de opressão e de repressão. Né? De uma maneira como o social ele exprime e demanda da pessoa de se adaptar. Isso é uma vivência de uma pessoa gay. É o lugar de fala dele. Mas ao mesmo tempo, né, esse lugar de fala ele impede o Foucault de ver outras coisas. Né? Ou por ele não querer ver outras coisas, né? Como a gente estava discutindo no Vigéria e Pornir, é muito estranho Vigéria e Pornir não surgir a questão de raça. Sendo que as prisões, elas são essencialmente feitas para prender pessoas negras. A gente sabe isso, você lê qualquer historiador, qualquer história, principalmente a França, né? A França que foi uma das maiores colonizadoras, e Foucault não menciona isso. Por quê? Eu gostaria de saber. Né? Não é o Foucault que vai me responder, se o Foucault morreu. Ele não está aqui para se defender. Mas, enfim, é exatamente essa questão, né? É explicitar o lugar do qual você está falando. É um gay filósofo. Um filósofo gay. Depende, né? Mas, assim, é explicitar o lugar do qual você está falando. Dessa maneira, nada é universal. Nada. Até mesmo a experiência do viciado não responde por todas as pessoas que estão usando testosterona. Responde, equivale à experiência dele como um filósofo que está descrevendo o seu processo de transição. Deixa eu só compor a fala do Guilherme. Eu estou colocando os preconceitos que se tem com filósofo que faz a gente pensar, né? Essa questão de filosofia gay, na verdade, é um grande preconceito, é como se transformasse a grandeza tematizadora do Foucault num gueto, né? Tem um biógrafo americano que diz assim, poxa, o Foucault tentou se suicidar 3 vezes. Portanto, por isso que tem tanta morbidez e tanta amoralidade na filosofia do Foucault, que ele tentou se suicidar. Entende, gente? Coisa de americano, né, gente? Não estou sendo preconceito, mas a tentativa da intelectualidade americana de desmontar o valor de uma filosofia tão generosa, né, como a do Foucault. Né? Como o Magnus nos provoca aí no chat, gay filósofo, filósofo gay. Né? O Tiago coloca, isso vem desde a Grécia Antiga. Não, mas é uma coisa que aparece tanto, né? É a mesma coisa as pessoas falarem que a Judith Butler é uma filósofa de gênero. Gente, a Judith Butler foi tanta coisa mais do que gênero. E a reduzida é isso, é muito fácil você reduzir qualquer pessoa a um ponto da produção do trabalho dela. E não é só isso.
Eu cortei uma sequência. Era o Enzo que estava com a mão levantada? Ou o Márcio? Era a Tatiana, o Thiago. Tiago. Não, mas tinha mais alguém. Tatiana? Tatiana, Tiago. Tatiana não vai mais falar. Respondi o que ela Abre o queria microfone. falar. Né? Então tá bom, eu prossigo. Às vezes eu penso que isso o Jorge Fernandes, que é um filósofo português, menciona muito quando fala sobre a academia, e aí fala sobre esse processo intelectual. E para quem eu sou fã do Schopenhauer, então a arte de ter razão passa por esse meio também, e às vezes, seja envenenando o poço, o ad hominem, o ad in persona, é uma forma também de tirar daquilo do outro, que o outro às vezes tensiona, porque até o composto intelectual também tem o seu poder. E às vezes ele pode ser atribuído para ser diluído entre as populações de forma igualitária e equinâme, ou para controle. É por isso que eu como lacaniano, eu tenho uma séria impressão, porque eu também sou apaixonado por literatura, ler esse autor, e agora, de fato, eu tô lendo ele às miúdas, e está sendo fascinante. Eu não tinha essa ideia dos registros dele, né, ou dela, seja lá como for, mas do Preciato como um todo, eu já penso ele de uma forma de simbolismo. E com certeza está me causando diversas provocações. Eu ver o Bentham no anticoncepcional, eu falei assim, caralho, que fila da mãe. E eu não tinha tido essa ideia ainda. Isso é fascinante. Está me causando diversas provocações. Guilherme? Bom, como eu já tinha falado, primeiramente é sempre dele. A Beatriz morreu, ela não existe mais, né? Mesmo falando na época que ele era Beatriz, é ele mesmo. Não se fala. Esquece que foi mulher um dia, né? A gente fala que é o nome morto, porque essa pessoa de fato morreu, ela transitou para outra experiência. Mas, complementando com isso que você está falando agora e que você tinha mencionado, a ideia de que o controle ele é separado da liberdade. Para mim, isso é muito estranho, porque controle é liberdade é controle, sabe? Não são experiências dicotômicas. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu exercito a minha liberdade muito bem, de maneira muito plena para mim, sendo um acadêmico, estudando, indo em palestras, lendo, escrevendo coisas. Mas, ao mesmo tempo, a academia é uma forma de controle enorme. A gente só faz aqui dentro as coisas que a gente sempre se fez. E nunca muda. A gente só vai repetindo, referência de referência, falando de Heidegger até hoje. E o modelo de pesquisa não se mudou concretamente, e você nunca pode falar nada novo sendo um bacharel, porque você não tem competência para isso, né? Como se a sua experiência como ser não valesse nada frente a alguém que tem um doutor na frente, né? Como se doutor, a título de cadeia, servisse para alguma coisa, né? Tem muito doutor que são gente completamente escrotas. Comprou o diploma, ou às vezes nem comprou o diploma, mas falou tanta bobagem que você fica, como assim, né? Mas eis a questão, né? Porque a ideia de liberdade opondo controle, ela só se funciona se você estiver entendendo liberdade como livre-arbítrio. Tudo se pode. Nunca tudo se pode. Né? Nós somos decaídos no mundo, absorvidos por eles, né? Eu tô na minha especialização, a gente está entendendo Kierkegaard agora, né? Então, estou muito enviesado pelo catolicismo no momento, né? Nunca tudo se pode, porque afinal, só depois de Adão e Eva comerem da fruta que eles sabem que é bom e mal, porque aí as coisas passam a ter consequências. Não se pode tudo, porque você sempre parte de algum lugar para ir para outro. Isso é finito. Por isso, um posto de controle não é liberdade. O controle faz parte da liberdade, porque você precisa exercer um certo manuseio da sua vida para você fazer as coisas. Sabe? Então, de fato,
A pílula, ela é controle e ela é liberdade. É liberdade através do controle. Ou controle através da liberdade de poder usá-la. Hoje está sendo tão emocional tudo, né, gente? Tão tocante, né? Tiago? Eu tenho um apreço muito grande pela filosofia do oprimido, assim como do pessimismo também. É Schopenhauer na veia. Então eu tenho uma ideia de que a gente está aqui para sofrer, mas a gente não vai delinear isso agora. Mas ainda trazendo sobre essa questão, tem uma coisa que eu quero partilhar com vocês, e aqui é um ambiente seguro. Eu trabalhei já na área social e um dos locais que eu passei foi na defesa da mulher. E eu trabalhava com situações de violência íntima. E aí eu vou partilhar com vocês, até se isso é interessante, porque talvez ajude a repensar isso. Tá? Porque se a gente pensar no Pentateuco, tá, assim como lá no poema Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, traz essa nuance do fruto, assim como na mitologia tem a caixa de Pandora, mas se houver um tensionamento e sabe que se de porventura aquilo de certa forma vai ser usurpado, por que está lá? Isso é hermenêutica, né? Para a gente só destrinchar um pouco isso. Mas voltando ainda sobre a experiência, eu vou partilhar com vocês aí, talvez seja uma questão mais ligada a essa questão de ideia de controle e liberdade. A gente não foge disso, isso é importante, faz parte das relações. Mas eu vou falar de um processo de violência íntima que a gente chama. Por exemplo, uma mulher que está dentro de um relacionamento, às vezes o companheiro se utiliza de álcool e é violento. E aí, geralmente, ele promove uma série de tensionamentos para que a mulher, de certa forma, fique sem saída. Eu vou resumir muito para não ficar muito técnico isso. E a mulher cria uma expectativa, às vezes tem medo porque tem um filho. Juridicamente, igual o Max Scheler fala, essa estrutura ela é dinamizada exatamente para não ter saída. Por isso que é tão moroso esses processos. E acho que nesse compêndio, a academia pode ter responsabilidade para fugir desse aspecto necropolítico e criar políticas que abarquem esses públicos. Mas ainda essa questão da mulher. Era comum, em situações de violência, a mulher se deparada, ela vinha para o ambiente, às vezes ela podia ser mais violentada ainda pelo próprio discurso, ou pela afirmação de que ela tinha responsabilidade daquilo, mas em alguns momentos, o companheiro, numa situação de desespero, percebendo que a mulher, geralmente ele é opressor. Aí eu lembro da fala do Fernando na sexta-feira, ele falando que a violência imobiliza, e imobiliza mesmo. Você viu que eu prestei atenção no que você estava falando. E imobiliza mesmo. Então, a mulher, em alguns momentos, o companheiro dizia para ela, olha, eu vou mudar, eu vou repensar nisso, não vá embora, fique aqui. E aí vem aquele discurso. Dentro do aspecto psicanalítico, a gente chama isso de movimento contranarcísico, somente se o indivíduo, o rapaz, que está promovendo a violência, no momento que ele se inclina para dizer, olha, eu vou repensar, se dentro dele não tiver alguma inclinação, de fato, ou para procurar ajuda, ou para repensar em algum momento, de fato, a ação que ele está tendo, isso é manipulação e até dissimulação. Isso, às vezes, é uma das coisas que a gente trabalha na clínica. Porque a ideia que o outro apresenta, existe uma perversão enorme aí. Mas aquilo que o outro incute no outro, e da forma que o outro recebe isso, cria uma expectativa. Aí vem aquele ciclo da violência íntima. Aí está presente essa questão de liberdade e de controle. Então, às vezes, ela não só se permeia pelas relações, às vezes existem outros componentes. E aí a questão, o IMBB, ele é fantástico, porque ele vai apresentar isso também para as instituições e trazer esse compêndio para outras nortes, principalmente pensando-se no sul e no norte, falando sobre a questão
do poderio aquisitivo. Então, eu tenho um certo incômodo, às vezes, quando eu penso essa questão da liberdade e controle. Porque, às vezes, a ideia é de que, fato, as pessoas tenham liberdade. Olha o que acontece no Admirável do Mundo Novo do Huxley. Olha o que acontece da Margaret no Conto de Aya. Assim como no 1984. Às vezes, a ideia é exatamente essa. Porque não existe melhor maneira de controle do que aquela onde você acredita que não está sendo controlado. Vou pôr uma colher nesse ângulo, já que a gente está falando de feminino. Eu li um livro que eu não esqueço, que é Da Sedução, do Baudrillard. Porque ele diz que existem os sistemas de racionalidade estruturais que são mais voltados para o masculino, né? A ordem da racionalidade, do conhecimento, mas ele fala da mulher como a que contém o domínio da reversão, que é da ordem das não racionalidades sociais, né? Existe uma ordem social no mundo que há milênios é constituída, centrada na dominação de um sistema de racionalidade masculina. E que, ao mesmo tempo, por milênios, a mulher consegue produzir uma ordem do não dito, né? Não no sentido psicanalítico, mas das coisas que não são da ordem de uma razão, né? Revertendo a ordem das coisas, às vezes, em um jogo de silêncios, um jogo de deslocamento, de condução do masculino para um outro lugar, entendeu? E que eu simplesmente achei um livro fascinante. E é um livro que fala de sedução. E é um livro que fala dos simulacros da pornografia. É um livro que faz a ponte com o Preciado, entendeu? Ele fala o que o Preciado chama de fármaco-poder, o Baudrillard fala de simulacros, né? De uma civilização de consumo, como a pornografia, que é um simulacro de uma relação sexual, né? Entendeu? Enfim. É muito interessante pensar na reversão dos dominados, gente, como estratégia, né? Entendeu? Ocupando, dominados numa intencionalidade sistêmica de submissão, e o sujeito reinverte a ordem das coisas, cria outros discursos, cria outros modos de ser, né? Usando de um sistema de racionalidade, só que com outros relevos, né? Outros arranjos discursivos, né? A gente não pode... a gente precisa refletir sobre o que é essa noção de reversão de uma certa ordem, né? Magnus, eu queria te perguntar, você como médico, Magnus, como é que fica a questão do masculino e do feminino na universidade de medicina, quando o indivíduo tem uma aula de endocrinologia sobre anticoncepcional, por exemplo, já que é o tema do nosso encontro de hoje, por exemplo? Entendeu? Como é que fica o masculino e o feminino quando as pessoas ensinam e aprendem as questões de hormônios, né? Não é muito simples, não. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante separar, com todo respeito a todas as falas, assim, existe uma condição que é inerente do sexo masculino e feminino do ponto de vista de contracepção. E a gente tem que trazer isso, senão a gente vai ficar no superficial. Não estou discutindo que não exista controle do corpo feminino, nada disso. Só quer dizer que há estratégias de tecnologia que elas são melhor, mais seguras do ponto de vista de contracepção, que ela é mais efetiva num determinado corpo do que outro. Por uma questão muito simples, né? Eu não posso deixar falar isso, senão pode parecer uma ignorância, né? A gametogênese, os gametas que a gente produz, são totalmente diferentes em termos de milhares de milhões de gametas. Então, um contraceptivo hormonal masculino, ele é falho. Isso já tem estudos desde 1950. E ele não garante
contracepção hormonal como a pílula masculina. É importante você controlar isso, porque é 1 milhão de gametas contra um óvulo mensal. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, do ponto de vista tecnológico, se a gente for colocar aí a dimensão da finalidade aí, como controle de natalidade, foi muito mais, tem sido mais fácil nesse sentido. Com o advento da laqueadura tubária, ou seja, que não é contracepção, são métodos de esterilização, são outro departamento, né? E com o advento da laqueadura tubária e, logo em seguida, das vasectomias, aí sim, esse estudo tem que ser colocado em pé de igualdade. O SUS, por exemplo, ele já oferece vasectomia para homens, mas a procura é muito menor. Ainda existe um machismo enorme. Isso já reforça o que a gente já discutiu aqui, né? Ou seja, a esterilização fica por conta do fator feminino no casal, né? Então, para quem não lembra, tem que ter 2 filhos, enfim, acima de 25 anos ou 26 anos, algo assim. Então, essas são as bases que a gente discute. Isso também é importante ressaltar aqui, que esse controle que a Débora comentou, né, por que o controle está só no corpo feminino na hora da contracepção ou da vigilância contraceptiva, né? Hoje se tem, inclusive no SUS, e a gente coloca isso em aula, que é do casal, né? O uso de meios contraceptivos dos dois, né? Então, na bolsa ou na carteira, né, tem que ter contraceptivos, né, penianos, né, e vaginais, né? Isso tem sido reforçado isso nas aulas, pelo menos do curso da medicina. Ou seja, a decisão e o controle é do casal, apesar mesmo tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. Então, eu acho que isso tem mudado, ainda que a passos lentos, né, mas isso é uma coisa que a gente tem reforçado isso muito, né? Então, eu acho que é importante colocar aqui. É óbvio, né, que existe, ora, se para a vacina existe todo esse mito, né, de virar jacaré, né, você imagine uma vasectomia, né? Então, de novo, eu estou insistindo que eu coloquei aqui alguns pilares do ponto de vista biológico, ou seja, como uma tecnologia ela reflete de maneira diferente em corpos, né, masculinos e femininos, mas essas tecnologias também são produzidas e são mediadas a partir de uma concepção que a gente tem de sociedade do que é masculino e feminino. Tem países que Estados Unidos é o país que mais faz vasectomias, por exemplo, né? Então, a gente não tinha acesso ao SUS para vasectomia, só mais recentemente, não lembro quantos anos para cá. Mas, ainda assim, a decisão pela laqueadura tubária ainda é maior, né? É 7 vezes maior do que pela vasectomia, mostrando que existe, de fato, um machismo e uma desinformação, uma ignorância, né? Que um dos principais fatores é que dá dor, né? Causa dor e eles não querem sentir dor, e esses processos de esterilização, né? Não de contracepção transitória, fica totalmente desigual, né? Fica totalmente a cargo da população feminina. Então, é isso que eu queria contribuir. Eu acho que está tendo mudança, sim, né? A gente já não vê mais perguntas do ponto de vista de quem leva o diafragma vaginal para... Então, a gente já hoje
em aulas, já orienta que a colocação do preservativo vaginal é de responsabilidade do menino e da menina, né? E vice-versa, né? Então, a gente acha que aos poucos isso vai se equalizando, mas ainda há, de fato, esses mitos e essas dúvidas, né? Lembrando que a recanalização dessas medidas de esterilização também tem implicações tecnológicas diferentes. Então, a taxa de sucesso, se o indivíduo se arrepende e quer recanalizar, né, retornar ou reverter a vasectomia, ou reverter a ligadura tubária, também são procedimentos que é bem mais complexos, né? Então, tem que ser a céu aberto, enfim. Tem coisas que a gente tem que ver aí do ponto de vista técnico, que suscetibiliza mais um corpo ao outro, né? Tatiana? Eu já levantei a mão e tirei milhares de vezes. Eu acho que eu estou com dúvida, porque eu não sei o que eu vou falar. Assim, se eu vou conseguir me fazer clara. Mas, tocada pela fala de vocês todos, e principalmente pela fala da Débora, quando ela falou até quando a mulher vai ter que... E aí eu lembrei da frase da minha supervisora querida, que é a Angélica Gauendo, que ela falou, não, a culpa pode ser do outro, mas o azar é de quem? Caraca. Em função de todo o contexto sociohistórico, o azar é sempre do mais fraco. E aí, eu luto comigo mesma, Angélica é incrível, é incrível. Mas eu luto comigo mesma para ter sempre um olhar o menos enviesado possível, porque se deixar, eu vou sempre para o lado pessimista. E aí, até quando, né? Essa tua pergunta, Débora, ficou ecoando e depois veio junto na fala do Guilherme, na fala do Magnus. E eu gostei quando o Magnus colocou, olha, já na aula, a questão, o respeito está sendo difundido de ser tanto do homem quanto da mulher. E eu acho que essa questão, o respeito não, a responsabilidade. Eu acho que esse até quando ainda deve demorar muito, em função de uma estrutura muito cristalizada, que não é de 100 anos para trás, isso é muito mais antigo. Mas acho que é falando, é agindo, é no nosso grupo que a gente está aqui, e a partir das nossas experiências e vivências desse grupo, através das nossas ações, através da nossa ação em sociedade, a gente vai, aos poucos, construindo ou desconstruindo uma nova possibilidade de pensar, sempre criticando, não no sentido destrutivo, mas com estranhamento do que é o senso comum, do que é comumente aceito, do que é a tradição, até que a gente consiga chegar no mínimo de respeito, independente do gênero, e respeitar as escolhas de cada um. Aí, o azar talvez seja um pouco menor. Guilherme? Gostaria de falar que eu adorei essa fala da Angélica, né? Eu só mudaria que a culpa pode ser do outro, mas o azar é sempre do oprimido. Porque às vezes os mais fracos também não são oprimidos, né? É sempre quem é historicamente construído como oprimido, né? E eu acho que é interessante a gente pensar nesse caso, então, né? O que significa a responsabilidade significa, né? Responsabilidade significa responder por. Dessa maneira, todo mundo responde. Tanto o homem quanto a mulher, quanto os não binários, quanto os gays, os héteros, as pessoas que estão fazendo sua transição, os cis. Todo mundo responde, todo mundo é responsável, né? A questão, né? Eu não acho que se trata, então, né, de responsabilidade.
se trata então da cobrança mesmo, né? Do exigir que você resolva esse problema, sabe? Porque não é uma questão de responsabilidade, responsável todos somos, né? A questão é que se exige, porque é você que é o oprimido, você que tem que dar um jeito nessa situação. Se vire, toma pílula, tem um desbalanço hormonal. Mas era o seu, eu que tenho que ser exaltado, né? Mas eu acho que o ponto que o Magno nos trouxe também é muito importante, né? A questão técnica, né? Dos danos gerados, né? Por um anticoncepcional masculino, por um anticoncepcional feminino, pelas cirurgias anticoncepcionais, né? Elas são diferentes, de fato. E isso é realmente algo a ser considerado na hora de escolher o seu método. Mas também, né, exatamente nessa questão, também é interessante pensar por que não houve esse aprimoramento para as técnicas concepcionais de homens. Isso também é algo a se pensar. Eu queria falar mais alguma coisa. Eu não sou um pessimista, que nem o Thiago, né? Eu sou um fenomenólogo, né? Como um bom fenomenólogo, eu lido com a realidade, né? Eu só consigo dizer, essa situação vai mudar quando ela mudar. Até lá, é só acompanhar o desenvolvimento do fenômeno. E eu só quero fazer mais uma pergunta rápida, né? Na verdade, uma pergunta não, vou afirmar alguma coisa que a gente tem que acabar o encontro, porque eu tenho meu grupo de estudo daqui a pouco e o Fernando tem que comer. Porque eu também tenho esse compromisso, né? E falando nisso, eu vou tacar o link da inscrição mais uma vez aqui para vocês participarem comigo. Ele vai ser daqui a 10 minutos, todas as quintas. Por favor, deixa o Fernando ir jantar. E a gente continuar semana que vem. Porque senão, se não acabar esse encontro, o Fernando vai ficar aqui até começar o curso dele e vai morrer de fome. Coitado. Então, gente, assim, quer falar, Tati? Porque depois eu dou um... É rapidinho, só pegando a questão do pessimista, antes de eu digo na minha outra encarnação na minha primeira profissão, que eu sou psicóloga já velhinha agora, né? Eu trabalhava com risco o tempo inteiro, eu era da área de planejamento estratégico, então eu sempre vejo o que pode dar errado. É difícil, depois mudar para fenomenologia, eu estou me desconstruindo a cada instante. Bom, gente, só queria compartilhar um afeto, né? É interessante como o grupo de estudos faz relevar um jogo afetivo, né? E no qual, pelo menos no meu olhar, eu reconheço que a fala de todo mundo é sempre uma fala muito inclusiva e heterodoxa, né? Todos, né? Inclusive a fala do Magno, sou capaz de imaginar que às vezes tem um médico ortodoxo, né? Que seja anos 30 do século passado, entendeu, né? Como acho que hoje a gente cresceu tanto, sabe? E como o tema masculinidade e feminilidade é um tema que é de fundo, meio e superfície, né, gente? É incrível. E compondo com a fala da Tati, né, de todos, né? Como a gente consegue criar num grupo, né, um espaço de flexibilização desses construtos meio rígidos, né? Eu vou sair daqui muito afetado, muito afetuosamente afetado. A pretexto de estudar apreciado, acho que tem um lado transformador aqui nesse encontro. Todo encontro tem, né, gente? Mas hoje foi muito tocante, muito sutil, a partir da simplicidade sofisticada da Débora, né? Magnus levantou a mão. Microfone fechado, Magnus. É rápido, mas um ponto importante que Guilherme, quando falou, ou foi o Richard, me lembrou desse artigo que já coloquei no grupo, para vocês verem, observem a figura 1, né?
Então, o acesso de vasectomias no SUS, né, pelos homens, é gritante, né? O maior acesso na região sul e sudeste, menos no nordeste, muito menos na região norte. Então, o recorte de raça, gênero, e território, né, e população preta muito menor acesso, né? Então, isso tem o controle de corpos, né, e de acesso às tecnologias de esterilização, que ainda que a gente entenda nesse contexto como dominação, controle, vigilância ou liberdade, né, como Tatiana colocou, ela também tem um recorte de classe importantíssimo e raça, né? Então, é importante deixar isso claro, que não é a sexualidade não corre à deriva ou à margem desse recorte aí. Então, acho que é importante trazer isso para vocês também como material de análise. Analisando isso, a gente percebe esse equilíbrio hoje entre o número de vasectomias e laqueaduras, ou seja, a equidade de acesso a tecnologias de esterilização entre homens e mulheres. Fantástico, né, pessoal? Eu espero ser porta-voz do grupo que estamos encerrando hoje com uma gratidão coletiva, né, por a gente se encontrar, né, gente? Então, um grande abraço a todos, todas e todes. Eu queria estar tanto no grupo de seminários Olicom, mas eu tenho o curso de cuidados integrativos às 7 horas, eu tenho que jantar, como diz o Guilherme, né? Mas como eu disse, tem a gravação, é só você assistir. E se você tiver perguntas e comentários, você faz que eu entrego. Por você, eu faço qualquer coisa. Ah, tá bom. Vou me organizar. Tá bom. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, Obrigado, tchau. Zé. Valeu.